nós conversamos com o juiz Jefferson Barbim Torelli e o assunto é eleições 2016. Doutor, nós estamos aí com uma série de modificações na legislação eleitoral. A previsão é de mais ou menos problemas? O objetivo do legislador, ao votar essas novas regras para as eleições, foi no sentido de simplificar o processo eleitoral. Por isso, ele reduziu o tempo de campanha, estabeleceu novas regras para as doações, e, enfim, uma série de modificações com o objetivo de simplificar o processo eleitoral. Nós temos uma expectativa de que teremos, portanto, menos problemas nessas eleições. É porque o tempo é menor, né? Dá menos tempo de errar. Agora, uma coisa. O senhor é o responsável pela 281ª Zona Eleitoral, que é a 281. É a maior seção e é considerada a maior zona eleitoral e também a zona mãe. Mas parece que houve uma modificação nas atribuições de funções dessa vez? A cidade de Jundiaí tem 3 zonas eleitorais, que é a nossa 281, que nós chamamos, né? Que é considerada a zona principal ou chamada de zona mãe. Mas temos também a 65ª e a zona de número 424, portanto, como são 3 zonas eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral estabeleceu uma portaria dividindo os trabalhos entre os 3 juízes eleitorais e entre as 3 zonas eleitorais. Então, haverá uma divisão de tarefas durante a campanha e depois durante o pleito entre os 3 juízos eleitorais. É porque antes um juiz só presidia as eleições, né? Exatamente. Antigamente a cidade era menor também, havia o juiz da zona mãe que se encarregava dessa presidência. Isso acabava sobrecarregando o profissional, então o Tribunal Eleitoral, muito sabiamente, fez essa divisão de trabalhos. Bom, não é a primeira eleição que o senhor participa aqui em Jundiaí, né? Esta já é a 3ª eleição nossa na cidade de Jundiaí e também já presidi eleições em outras cidades antes de vir para Jundiaí. No caso? Presidi eleições em Itapeva e também em Valinhos, na cidade de Valinhos. Bom, o eleitor pode tirar dúvidas no cartório eleitoral, mas antes que ele vá até lá, se o senhor puder esclarecer as principais. Quem não votou na última eleição para presidente, por exemplo, que teve 2 turnos, né? Pode votar agora? O ideal é que o eleitor que não tenha votado nas últimas eleições procure o cartório eleitoral e procure regularizar a sua situação. Porque o eleitor que não tenha votado nas últimas 3 eleições, ou no caso de 2 turnos, em 2 turnos e em uma eleição anterior, ele fica impedido, fica com a situação irregular. Quando ele acumula 3 eleições. Exatamente, 3 eleições sem votar. Então, o ideal é que o eleitor que não tenha votado nas últimas eleições e que também não tenha justificado a ausência, o ideal é que ele procure o cartório eleitoral da sua zona para regularizar a situação. O caso dos deficientes. As pessoas que vão votar estão cadeira de roda, bengala, muleta, enfim. Pessoas com esses problemas. Normalmente tem uma sessão especial para elas, né? Exatamente. Em todo local de votação, em cada escola, em cada local de votação, haverá pelo menos uma sessão com acessibilidade, com condições especiais para permitir que o eleitor com qualquer tipo de deficiência tenha acesso ao local de votação. Mais uma dúvida. Digamos que eu vá votar, mas não acho meu título de eleitor. Mas eu sei que eu voto nessa sessão. Eu posso ir lá e votar? Pode. Se o eleitor não está com o título eleitoral na mão, não há impedimento nenhum. Basta que ele compareça ao local de votação com um documento público com foto,
pode ser a cédula de identidade, né, que nós chamamos de RG, pode ser a carteira profissional, algum documento carteira público. Carteira de motorista, algum documento público com foto, vai até o local onde se localiza a sua sessão eleitoral e lá ele poderá votar. O importante é que ele apure qual é o local onde ele vota, né? E aí ele vai com o documento e pode votar normalmente. Que nem agora ele não consegue mais tirar um novo título, né? Uma segunda via. Se ele perder o título. Os títulos novos e as segundas vias não estão mais sendo emitidas até a data do pleito agora, né? Então, o que ele pode fazer é pegar um documento, como nós explicamos, o documento e comparecer até a sessão. E se ele não souber, ele sabe que ele vota, digamos, na 281, ele vai no cartório da 281, ele sabe, ele consegue se informar qual sessão que ele vota. Exatamente, ele apura ali qual será a sessão do seu local de votação. Agora, para finalizar, todo ano a Justiça Eleitoral pede voluntários para ser mesário, ser secretário, ser auxiliar. Esse ano está precisando ou está sobrando gente? Não está, na verdade não está sobrando, também não está faltando. Nós tivemos o período em que muitas pessoas se voluntariaram, né, e foram selecionados já como mesários e agora começarão a ser chamados para atuarem como mesários ou alguma outra atividade durante o pleito, né? E então já temos aí um número suficiente. Ok. Esse foi o juiz Jefferson Barbin Torelli, que é o responsável pela Vara de Execuções Penais, preside também o Tribunal do Júri quando é instalado e responde pela 281, a zona eleitoral 281ª.